Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula anterior, nós demos uma passada geral pelo Bootstrap quanto à sua finalidade, a sua instalação num projeto, numa página web e também a utilização de alguns componentes mais comuns. Nesta segunda videoaula, vamos continuar trabalhando com alguns tipos de componente que estão aqui numa seção diferente da documentação, a seção chamada de Content, ok? São componentes também, mas eles têm uma categorização diferente. E também vamos dar uma olhada em algumas classes utilitárias que podem ser interessantes para certos ajustes nos componentes, ok? Então, para ganharmos um pouquinho de tempo, voltando lá no Visual Studio Code, você pode aproveitar o próprio arquivo número 1, chamado componentes, dando um salvar como nele, e vamos colocar aqui como arquivo número 2, eu vou chamar de Content e Utilities, que acho que é o nome que está lá no próprio site, é isso mesmo. Então eu vou aumentar aqui um pouquinho para que vocês vejam bem, tá? Então esse nosso segundo arquivo é o Content e Utilities, conteúdo e utilitários, se for traduzir ao pé da letra, tá legal? Então vamos salvar. Então, acabamos aí de criar o segundo arquivo. Vamos fazer algumas modificações. Na verdade, vamos fazer várias modificações. A primeira delas, aqui no início do seu arquivo, vamos trocar o título, né? Vamos colocar Content e Utilities. Pode manter o CSS que estava linkado, a gente vai continuar precisando dele. E aqui no caso da div container, pessoal, como tem muita coisa, recomendo que vocês apaguem ela inteira, tá legal? Vamos recomeçar essa parte de marcação, né, do zero, até para ir reforçando um pouco dos recursos do Bootstrap, tá legal? Então, para ficar um pouco mais fácil, ó, fecha essa div container, passando o mouse aqui no comecinho do número da linha. Quando você estiver passando o mouse ali no número da linha, vai aparecer uma seta para baixo, clica nela para fechar. Aí é só selecionar e apagar aqueles elementos, tudo bem? Se for muito rápido, pausa o vídeo um pouquinho, volta, veja com calma, tá? Mas o importante é você deixar aqui no body, nesse segundo exemplo, somente o próprio body vazio, além das referências de script que nós fizemos na primeira videoaula, ok? Novo conteúdo então, mais uma div container, então, do zero. Vamos colocar um H1 também. Então, content e vamos colocar diferente, ó. Outros tipos de componente e classes utilitárias. Agora deixando as coisas em português, né? Outros tipos de componentes e classes utilitárias. Vamos separar ali com HR, já vou deixar um HR aqui no final também, que sempre estou usando para fazer a divisão, né? E já vamos abrir essa página lá no navegador. Então, vamos ver o que temos até o momento. Então, aqui no Firefox, vou copiar e vou deixar aberto ali no Chrome também. Tanto faz o navegador que você utiliza, tá? O Bootstrap funciona em qualquer navegador moderno, né? Muito bem. Então, na documentação, vamos voltar para lá, você vai entrar aqui em Content, ok? Então, Documentation. Na primeira videoaula nós estivemos aqui no Componentes, agora você entrará em Content. Lembrando que Content é componente também, tá? Mas é uma categoria diferente, o Bootstrap separa porque tem algumas particularidades. Então, Content, ele entra aqui já na seção chamada Reboot, que não chega a ser uma área que a gente vai adaptar, alterar alguma coisa, tá? Mas é uma área que fala bastante sobre a formatação que o Bootstrap faz nos principais elementos do HTML, que é um recurso que a gente chama de reset, né, no CSS. É legal você ler, né, dar uma olhada nessa referência, mas
Vamos trazer aqui para a parte que interessa mais, que é trabalhar com alguns recursos de conteúdo específicos dessa seção da documentação. O primeiro deles, pessoal, está aqui em typography, ok? Então, tipografia, né, tipo de letra, de fonte que é utilizado, o Bootstrap usa uma fonte aí padrão, uma fonte nativa, tem ali os tamanhos de cabeçalho disponíveis, então existem classes para cada um desses cabeçalhos. A gente não chegou a utilizar nenhuma, estamos trabalhando com tamanho padrão, que é o ideal, é o recomendável, tá? Mas se você quiser alterar, tem ali a indicação das classes que permitem isso. Tamanhos dos cabeçalhos, né? Deixar, por exemplo, o H1 maior do que é, o H2 menor do que é. Então tem algumas classes de display que podem ser utilizadas para isso. No caso são 4. Essa aqui a gente até pode já dar uma olhada rápida nela. Então vamos voltar aqui no Chrome e no VS Code. Ó. Então estamos vendo ali outros tipos de componente, né? Aquele H1 que eu havia colocado. Se eu quisesse ele maior ou menor do que está sendo exibido agora, eu poderia então trabalhar com a classe display -1. Então isso vai fazer com que ele fique muito maior do que realmente é. Ele continua sendo um elemento H1, né, um cabeçalho de alta importância. Só que com a classe display1 ele é exibido, né, num tamanho aí acho que umas 3 ou 4 vezes maior do que ele é originalmente. Está muito grande? Posso trocar para display 2, display 3, display 4, ok? E se eu não colocar nenhum display, só são 4 disponíveis, então ele será exibido no tamanho real dele, ok? Mas eu quero menor ainda do que isso, né? Queria deixar o H1 menor ainda. Então você pode e deve criar no seu próprio CSS uma classe, uma formatação que faça um font size menor, ok? Então nós vamos ver isso num outro momento, né? Como é que faz uma personalização do Bootstrap, mas por hora vamos ainda nos concentrar nessas classes padrão que a biblioteca traz, ok? Então vamos entrar aqui numa outra seção, né? Tipografia tem muito mais coisas, mas vamos avançando aqui para... Eu vou pular de código, vamos entrar na de imagens. Images. Então toda uma documentação e exemplos para você trabalhar com imagens responsivas, ok? Então para visualizarmos melhor essa situação, no nosso código-fonte, vamos criar ali uma seção de imagens e vamos colocar também uma imagem, né? Vamos trazer aqui uma imagem qualquer para servir como exemplo. E vou pegar essa imagem grid, que é uma imagem bem grande. Então olha só, temos uma imagem gigantesca sendo exibida na página, ela não está em modo responsivo, por isso que nós temos aqui uma barra de rolagem aparecendo. Ó. Se a nossa tela ficar bem menor, a imagem não reduz junto, continua acontecendo ali uma barra de rolagem, né? Então eu preciso transformar essa imagem em responsiva, preciso torná-la flexível. Aqui no Bootstrap, na seção Content e Images, nós temos ali uma dica sobre trabalhar com uma classe chamada IMG Fluid. Então, colocando essa classe na nossa imagem, vamos lá, cadê? Então vou acrescentar aqui class IMG Fluid e pronto. Ó. Nossa imagem já está totalmente responsiva. Se eu reduzir a minha tela, a imagem reduz junto. Se eu aumentar a tela, a imagem cresce junto. Ok? Então é uma das formas mais fáceis de tornar uma imagem responsiva, fluida, né? Então a documentação aqui também fala a respeito disso, ok? Detalhe que essa classe, ela nada mais é do que uma configuração para Max Widget 100%.
que é a técnica que a gente sempre usou para tornar a imagem responsiva manualmente no CSS. Normalmente nós íamos lá no CSS e criávamos uma regra como img max width 100%. Acho que muitos aí que estão vendo a videoaula vão se lembrar disso, né? Aqui não tem necessidade porque a classe já existe. A img fluid já possui esse tipo de configuração, ok? Outro tipo de conteúdo ou componente interessante aqui que nós temos nessa seção da documentação são as tabelas, as tables, né? Então, tabela é uma das coisas que mais dá trabalho quando a gente está montando no HTML. São uma série de tags dentro de outras tags, ok? E aqui nós temos todo um conjunto de classes já preparadas para fazer uma boa formatação na tabela. Aqui nós temos um exemplo já pronto, que traz até alguns atributos adicionais, mas eu vou fazer manualmente aqui mesmo para vocês, e justamente para mostrar que mesmo sem essas tags adicionais a gente consegue ter uma boa formatação. Então vamos acrescentar aqui, depois do HR, mais um H2, vou chamar de tabelas, ou tables, né? E vou montar aqui uma pequena tabela, de talvez umas 3 linhas por 3 colunas. Então, table, dentro dela nós teremos, nessa primeira linha, primeira TR, cabeçalhos. Então vamos supor que fosse nome de uma pessoa, a idade dela e sexo, ok? Então notem que já temos ali no navegador a saída, né? Por enquanto só com essas 3 primeiras colunas na primeira linha. Vou criar aqui uma TR com nomes, então, Thiago, 36, masculino. Vou duplicar aqui para ir um pouquinho mais rápido. Então, Michele, 37, feminino, ok? E vou criar só mais uns 2. A Maria, tem 17, feminino. E o João, com 25 e masculino. Ok? Se você não quiser fazer essa tabela, pode copiar direto lá do site do Bootstrap. Ok? Ela vem com umas coisinhas a mais, mas dá certo também. Você pode fazer aí a partir do código que já está pronto. Sem nada, né? Só a tabela pura, sem formatação, né? A gente está vendo aqui, tudo bem, está claro, né? Que tem ali nome, idade, sexo, e que são 3 colunas com 5 linhas no total. Se eu colocar aqui na table uma class table, olha lá, Bootstrap já faz uma formatação bem interessante da tabela, né? Ele cria um espaço maior entre as linhas e colunas, deixa a tabela responsiva também, continua mantendo o destaque ali no cabeçalho, né, que são as células que tem o TH, ok? Então dá uma aparência bem mais interessante do que a padrão, né? E sem nenhum esforço, basicamente a gente só colocou a classe table. Se eu quiser melhorar um pouco mais o resultado disso, então tem outras classes, por exemplo, table dark, que vai inverter a coloração da tabela. Então eu mantenho a table e acrescento, nesse caso, table dark. Olha lá, invertemos a tabela, né, para uma coloração escura. Eu vou deixar como estava, acho que ficou mais interessante. Um pouco mais para baixo, ó, opções para o table head, né, opções para tag table head. Só que para poder usar essas opções eu preciso colocar a tag thead na primeira linha da minha tabela. É o que eu vou fazer agora. Então aqui na primeira linha eu vou acrescentar
T-head e ela vai envolver a nossa primeira linha da tabela. A nossa tabela agora passa a ter um cabeçalho, ok? E aí nesse cabeçalho eu posso também trabalhar com classes. Então ali tem a T-head dark. Então apenas para a primeira linha da tabela, que é o cabeçalho, fizemos aí uma formatação diferente, ok? Dando um contraste, né? Tudo isso na documentação, ok, galera? Um pouco mais para baixo, ó, stripped rows, né? A famosa tabela zebrada. Então, na própria tag table, você colocaria table stripped. E aí passamos a ter linhas com cores alternadas. Então essa linha aqui do Tiago está um pouco mais escura, Michele não, Maria está, né? Então facilitando a leitura dos dados da tabela, principalmente em tabelas mais extensas. Então, table stripped, tabela zebrada, né? Um pouco mais para baixo ainda, bordered table, né? Se você quiser uma tabela com bordas, então eu vou acrescentar aqui table bordered. Ok? Então agora eu tenho três classes: table, table stripped e table bordered, né? Tabela agora com bordas. E tem também uma de passar o mouse em cima das linhas. Pulei algumas, tá? Durante a atividade você pode ir passando por cada uma delas, se assim quiser. Então eu vou passar aqui pela hoverable rows, né? Desculpem aí meu inglês macarrônico, tá? Mas tem a ver muito com aquela ação de passar o mouse, né? Ao passar o mouse nas linhas da tabela, a gente consegue ter um destaque também na linha que está ativa. É uma classe chamada table hover. Então eu também vou colocá-la aqui na minha tabela. Então passo o mouse em cima das linhas, ó, agora a gente consegue um destaque, ok? Então tabela é bem bacana, principalmente com uma boa formatação que nós temos aqui através das classes do Bootstrap, ok? Por fim, um outro tipo de conteúdo que nós também nos acostumamos a usar durante algumas atividades são os figures, né? Então, vamos criar aqui o figure. Opa. E aí nós temos na mesma parte aí da documentação uma seção dedicada aos figures, ok? Então ali tem a documentação falando a respeito desse tipo de tag, né? É a mesma tag que a gente já conhece, figure com a imagem, com fig caption. Eu vou copiar esse código aqui de exemplo, inclusive. Vou levá-lo aqui já para a minha página. Não tem nenhuma imagem, então eu vou ter que apontar para uma das imagens que nós temos aqui na pastinha. Vou pegar a imagem dos jogos dessa vez. E aí ele já vem com uma pré-formatação também. Vocês devem se lembrar que o figure vinha com um espaçamento, né? Que fazia ele ficar deslocado aqui mais para dentro da página, né? Ficava bem estranho até, bem deslocado. A legenda não vinha com formatação nenhuma. Aqui no Bootstrap ela já vem de uma forma bem mais sutil, né? Um texto menor, alinhado à esquerda, ok? O que já melhora bastante a aparência desse elemento, né? As classes que a gente tem aqui para a imagem são as que a gente já conhece, a IMG Fluid. Tem uma classe chamada Rounded também, que está deixando os cantos da imagem arredondados. Isso veio no exemplo, mas não é obrigatório. Você poderia remover se assim desejasse, ok? E tem uma classe específica, que é a classe Figure IMG. É uma classe para as imagens que pertencem a um elemento figure, ok? Um pouco mais para baixo tem algumas dicas de alinhamento da legenda, né? Então aqui está alinhado à direita. Poderíamos simplesmente usar a classe chamada TextWrite para poder fazer com que a legenda fique à direita da imagem. Então aqui eu vou acrescentar
na classe, ou melhor, na tag figCaption, text right. E aí o texto já vem aqui para o outro lado. Né? Se quiséssemos no meio, text center, e se você não colocar nada, é o equivalente a text left. Ok? Então, elemento figure, tabela, imagens de uma forma geral. O Bootstrap já tem algumas classes interessantes para formatar esses tipos de conteúdo. E para encerrar essa videoaula, pessoal, aqui na documentação vamos dar uma olhada nas classes utilitárias, que estão dentro aqui da seção chamada Utilities. Então, como o próprio nome dá a entender, são classes que você pode utilizar de uma forma mais livre, para formatações adicionais, para ajustes de tamanho, espaço, sombra, borda, cor, alinhamento. Então, existem várias categorias de classes utilitárias, todas elas aqui do lado esquerdo da tela. Então vamos criar aqui no nosso HTML uma seçãozinha para a gente brincar um pouco com alguns desses utilitários, ok? Então eu vou criar aqui H2 utilitários, ou utilities, né? E vamos fazer, por exemplo, um parágrafo com qualquer texto. Tá? Vou colocar aqui um lorem de 5 palavras. Okay? Então, no navegador, o que a gente tem é justamente esse parágrafo sem qualquer formatação. Tá? Vamos colocar uma imagem também. Logo depois, vou pegar aqui a imagem do IoT, é uma imagem grande, né? Vou aproveitar já para colocar nela aquela classe IMG Fluid, para que ela fique responsiva, né? Fique respeitando as dimensões aqui da nossa tela. Tá? E por enquanto só. Né? Vamos lá dar uma olhada em alguns dos utilitários. Primeiro utilitário, ó, borda. Né? Então queremos uma borda para algum elemento, talvez até para o próprio parágrafo. Então eu posso colocar aqui no meu HTML, no meu parágrafo, a classe border. E aí já temos uma borda bem sutil ao redor do parágrafo todo. Se fosse uma borda só na parte de baixo, border bottom. Olha lá, uma borda inferior. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui para vocês conseguirem ver melhor. Okay? Então, borda, né, na parte de baixo. Além da borda, nós temos também o colors. Então, uma outra seção dentro dos utilitários, em que nós temos uma série de classes relacionadas à cor. Então eu gostaria do meu texto, apenas o meu texto na cor verde. Temos uma classe chamada text success. Então, vamos fazer um outro aqui para não ficar muito poluído. Então vou colocar um lorem de mais 5 palavras. E nele eu vou colocar a classe text success. Então, só aquele parágrafo de baixo com a coloração verde. Né? Aí tem vários outros tipos de configuração de cor, você pode escolher livremente. Até mesmo para background. Então, vamos supor um terceiro parágrafo, mais um parágrafo de 5 palavras, e eu quero que o fundo dele seja vermelho. Então, temos uma classe chamada bgdanger. Então, nesse terceiro parágrafo, bgdanger. E só ele fica com destaque. Ok? Notem que não é exatamente como o alert, né, que nós vimos na videoaula anterior. Às vezes é só um destaque rápido que você quer dar, só um contraste diferente. Essas classes de coloração podem funcionar melhor e podem inclusive ser combinadas. Então eu poderia trabalhar aqui com a text primary junto com a bgdanger. Então, text primary. E aí conseguimos ter uma coloração que, obviamente, nesse caso não está combinando nada, né? Mas
as duas classes podem ser utilizadas em conjunto, ok? Não sei qual cor aqui poderia combinar melhor, vamos ver. Tem a BG Light. Então, BG Light. Acho que agora sim. Né? Ficou um cinza bem clarinho, talvez nem esteja dando para ver bem aí no seu monitor, mas fundo ali o BG Light é um cinza bem clarinho, né? Temos também configurações de sombra. Então, vou pular ali para o Shadows. Então, ali configurações variadas. Acho que nessa aqui é até interessante aplicarmos na própria container. Nossa div container usada aí no exemplo, classe container, né? Nós podemos colocar uma sombra nela. Então temos ali vários tipos de sombra. Shadow SM, Shadow P, aliás, Shadow sozinho, né? Esse P eu vou explicar daqui a pouco do que se trata, tá? Shadow LG, isso é uma sombra mais nítida, né? Vamos tentar por enquanto com a Shadow mesmo. Então, além da container, Shadow. E aqui acho que eu vou ter que aumentar mais a tela para a gente tentar perceber. E aí, legal. Tem uma sombrinha, né, ao redor aqui da container, tá? E a sombra trazida com a classe Shadow. Se eu trocar para Shadow LG, LG vem de grande, né, larger, fica uma sombra mais intensa, né, mais esfumaçada até mesmo, ok? Estou usando na container, mas você poderia usar em outros lugares também. Na própria imagem que eu trouxe de exemplo ali embaixo, a imagem do IoT, poderia colocar nela também um shadow. E aí ela passa a receber a sombra. Tá? Shadow LG, será que dá para ver melhor? Temos uma sombrinha aqui então ao redor da imagem. Okay? Voltando lá na documentação, nos utilitários, temos também o sizing, que são classes relacionadas a tamanho. Então, por exemplo, a imagem que eu estou utilizando agora, né, numa tela grande, ó, como ela não é uma imagem gigantesca, né, como é a imagem ali do grid, ela flui, né, ela aumenta até o tamanho máximo dela. Se eu quisesse forçar a barra, o que não é uma boa coisa, tá? Mas se eu quisesse que essa imagem ocupasse 100% do espaço disponível, eu poderia pegar uma das classes de espaçamento de tamanho, que é essas classes iniciadas com W. Então W25, 25% do espaço, 50, 50%, 75%, né? Então os valores aqui pré-existentes, eles determinam a quantidade de espaço que aquela largura vai ocupar. Então se eu quisesse forçar a barra, fazendo com que a imagem ocupasse 100% de todo o espaço disponível, eu poderia aqui no meu código pegar a imagem e jogar uma classe W100. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Vamos ver. É tracinho 100. Então W, hífen e aí o número 100. E agora sim, ó, a imagem obviamente vai perder um pouco de qualidade, né, porque eu estou forçando ela a ocupar 100% do espaço disponível. Eu estou indo muito além das dimensões dela. Mas eu consigo fazer a configuração, se necessário. Assim como eu consigo fazer metade, W50, né, W25, forçando a imagem a ocupar um tamanho menor, ok? Detalhe que isso, galera, não é apenas para imagens, tá? Vamos voltar aqui e colocar, por exemplo, um parágrafo com alert danger. Então estou usando aqui um componente que nós já vimos na videoaula anterior, né? E aí como o alert ele é um bloco, né? Está sendo colocado no parágrafo, ele está ocupando todo o espaço disponível ali dentro da container. Se nós não quiséssemos que ele tivesse esse comportamento de pegar tudo,
poderíamos colocar aqui um W50, para ele ocupar só 50% do espaço disponível. W25 para ocupar um quarto do espaço disponível, né? Então eu poderia criar um CSS próprio para fazer isso, mas se já tem uma classe utilitária que me ajuda a fazer esse tipo de ajuste, por que não utilizá-la? Ok? Então é vantajoso, é produtivo, né? É rápido de fazer esse tipo de configuração. Temos também o spacing, então propriedades, ou melhor, classes de espaçamento, e aqui entra classes que mexam com margem e padding, ok? Detalhe que as classes que se referem à margem, elas têm um prefixo iniciando com a letra M de Maria. E as classes que são para padding, para configuração de espaçamento interno, elas possuem um prefixo iniciando com a letra P, P de padding, né? Então isso às vezes causa um pouquinho de confusão, porque a gente olha para o código e vê um monte de classe começando com P, com M, né? E às vezes não entende do que se trata. A lógica é essa. Elas fazem referência à propriedade margem, no caso do M de Maria, e a propriedade padding, no caso do P de Paulo. Ok? As direções, né, os lados dessas propriedades, cima, embaixo, esquerda, direita, estão representadas pelas letras na lista a seguir. Então, se eu quisesse configurar margem ou padding top, eu deveria trabalhar, além das letras MP, com a letra T. Se fosse para cima e para baixo, B, né, para representar o bottom, tanto para margem quanto para padding. Se for para a esquerda, L de left. Se for para a direita, R de right. Se for tanto para a esquerda quanto para a direita, X. Se for para cima e para baixo, Y. E se for tudo, né? Se for para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, aí você não usa nenhuma delas. Você usa simplesmente as letras iniciais mesmo, ok? Então vamos dar uma olhadinha como é que isso funciona. O grau de alteração são valores, tá? São números, né? Indo de 0 até 5. Mas acho que na prática aqui fica um pouco mais fácil da gente perceber o que cada uma faz. Então vamos lá fazer uma experiência nesse sentido. Vamos pegar aqui no exemplo, galera, o próprio H2 utilitários, tudo bem? Então, se eu quisesse aumentar a margem ao redor do utilitários, geral, esquerda, direita, cima e baixo, eu uso a propriedade, a classe, começando com a letra M de Maria, tracinho, e aí eu coloco um valor, podendo ser de 0 até 5. Sendo 0 eliminando qualquer tipo de espaçamento e 5 colocando um espaçamento bem maior, né? Então tem todo um fator aí, tá, para esses tamanhos, né, para esses valores, mas que não vem ao caso aqui na nossa atividade. Então se eu quiser um espaço total, M5, ó, olha o espação que foi criado ao redor do utilitários, né, a margem, ok? Vamos colocar uma cor nela para a gente conseguir ver um pouquinho melhor. BG Success. Legal, agora dá para ver bem. Então, todo esse espaço aqui fora da área verde, né? Inclusive o que está fora aqui da minha tela, que não está dando para ver agora, é uma margem de 5. Não é 5 pixels, tá? É um valor aí multiplicado por um fator que o próprio Bootstrap calcula. Se eu quisesse menos, M4, 3, 2 e 1. E se não quisesse nada, M0. Ok? Se for só para cima ou para baixo, se for só para cima, MT. Então eu tenho ali uma margem, vamos colocar 5 para ficar bem nítido, né? Olha lá, é uma margem superior de 5 pixels. Desculpa, 5 pixels não, né? Tamanho 5. Quanto que isso dá em pixels? Aí as contas que o Bootstrap faz, ok? Se fosse só para baixo, MB. Então uma margem inferior de tamanho 5.
Se fosse tanto para cima quanto para baixo, os dois ao mesmo tempo, MY. Y porque é vertical. A gente está falando aqui no plano cartesiano, né? Cima e embaixo, eixo Y. Se fosse só esquerda e direita, MX, de plano cartesiano, eixo X, horizontal. Ok? Então, é uma sigla que num primeiro momento às vezes não faz muito sentido, mas se você entender a lógica, é facinho de compreender. Tá? O padding segue a mesma lógica. A diferença é que o padding é o espaço dentro. Olha lá. Então a gente agora está aumentando a área verde, né? É o espaço interno do conteúdo. E aí vale a mesma lógica que eu expliquei para antes. Posso usar de 0 até 5, então 4, 3, 2, 1 ou nada, se eu não quiser nenhum tipo de espaçamento. Tá? Se eu quisesse para cima, PT, de padding top, para baixo, PB, de padding bottom, para a esquerda, PL, né, de left, PR, de right. Se for os dois juntos, PX. Se for para cima e para baixo junto, PY. Ok? Então, tem que ficar atento às siglas para que isso funcione bem. Ok? Por fim, pessoal, ainda dentro dos utilitários, nós temos alguns outros, né, que são. A gente até passou por um deles agora há pouco no Figure, que foi o Test Right, Test Center. Então tem ali a área de teste, com classes para fazer o alinhamento de texto, à esquerda, à direita, ao centro, né, justificado, acho que tem também, para blocos de texto grande. Temos também utilitários de flex, para fazer lá o flex start, flex end, flex center, os spaces, né, que nós vimos em alguns momentos, em outros exemplos fora do Bootstrap. Então, o Bootstrap também usa bastante esse tipo de recurso das classes do Flexbox. Vale a pena você dar uma olhada também, já que são utilitários importantes que podem ajudar bastante no dia a dia de uso do Bootstrap. Ok? Bom, pessoal, é isso. Essa segunda videoaula. Na próxima videoaula vamos dar uma olhada em como trabalhar com recursos para layout, para design responsivo no Bootstrap. Ok? Obrigado pela atenção. Até a próxima.